instituição financeira, né, é maravilhoso, você aprende muita coisa, você tem contato com muitas pessoas diferentes, então é bacana, né? Então esse foi o primeiro recado da nossa noite. O segundo recado é que no dia 3 de dezembro vai ser a nossa revisão. Professor, como vai acontecer a nossa revisão? Da mesma forma que aconteceu lá no A1, tá? Eu vou pegar, vou selecionar algumas questões e vou fazer perguntas direcionadas para as pessoas que estiverem presentes na sala de aula. Lembrando, a nossa prova ela está gigantesca, né? Porque a gente tem ali conteúdo teórico e temos conteúdo prático. Né? Só a questão de conteúdo prático vai dar, de resposta, vai dar umas 2 ou 3 folhas. Então, assim, estejam presentes na revisão, porque a gente vai olhar tópico por tópico. Vocês vão ter situações que vocês viram na explicação e situações que vocês viram no exercício, né? Muitas pessoas me procuraram. É isso mesmo, dona Luana. Só de prática vai dar umas 2 ou 3 páginas, porque você tem que... Porque o método de avaliação de estoque, ele é complexo, né? Ele é grande, né? Porque você tem que explicar. São 3 métodos, né? Então, imagina, né? Você faz para sim, ela já está prontinha a prova de vocês, já está prontinha, já pronta para ser aplicada, né? Poderia ser hoje, né, Luana? O que você acha? Mas olha só, turma. Então, assim, no dia 3, ia pedir ajuda do Ildegard, da Luana, da Jade, do pessoal de contábil, administração, para estar reforçando, né? Para dia 3 não faltarem, não se atrasarem, né? Porque a gente não tem tempo para ficar voltando. Hoje, como o nosso conteúdo, né? Foi um conteúdo muito bom, a gente conseguiu desenrolar ele com uma praticidade bacana. Essa turma é uma turma muito, vocês são muito participativos, então isso ajuda com que o conteúdo se desenvolva mais rápido e fica uma coisa mais leve. Assim como foi no primeiro período, né? Eu sei que pode ser leve para quem está lecionando, para vocês é complicado, eu imagino. Só que a gente conseguiu cumprir com nossas determinações todas do tempo que eu planejei. Então, a aula de hoje eu vou estar, então, corrigindo com vocês, tá? Nosso exercício lá do método de avaliação de estoque. Meu senhor, eu acho que essa atividade botou muita gente louca, né? Acho que teve muita gente que quis arrancar os cabelos da cabeça, né? Porque realmente era uma pegadinha mesmo com vocês. Por quê? Pessoal, no dia a dia de vocês não vão ter uma receita de bolo, né? Então, quando eu falo uma receita de bolo, não haverá um manual explicando como vocês vão viver, como vocês vão trabalhar. Não haverá. Então, situações adversas vão ser mato na vida profissional de vocês. Vai brotar igual mato no quintal da vida profissional de vocês. Então, por isso que eu foquei muito nessa questão de não trazer, eu não trago situações que vocês vão ver normalmente em exercício. Esse exercício eu já até tenho resposta na internet, né? Eu só peguei ali os dados e modifiquei a situação. Para quê? Para justamente causar esse impacto em vocês e mostrar para vocês como que é a realidade. Na realidade, nós temos ali o desvio padrão, né? Que é o, desvio de estoque, desvio padrão, sempre confundo os termos. Nós temos o desvio de estoque, que é uma coisa que acontece muito frequente nas entidades. Porém, como você coloca no papel o desvio de estoque? Como que você faz um desvio de estoque no papel? Professor, como que eu vou colocar no papel, eu vou vender algo que eu não tenho? Como que fica essa conta? Aí eu vou voltar a vocês lá no ensino médio, no primeiro ano. Não sei se vocês, uns estiveram no primeiro ano, uns estiveram no oitavo, outros estiveram no segundo, né? Não sei se aqui alguém teve a 9ª série, porque no meu tempo não existia isso, no tempo do Ildegard também, né, Ildegard? Não existia isso, era a 8ª série, primeiro ano, mas eu aprendi isso no primeiro ano, que quando você trabalha com operações com números negativos, né? Que você sabe que você tem um número ali, que ele não existe, e como que você trabalha com essa conta? Você deixa ele entre parênteses e você sabe que ele não existe, mas ele está contando como não existisse. É como se eu tivesse 1 que não existe, mais 2 que não existe, 3 que não existe. Tinha uma professora que ela era muito aloprada, o nome dela era Alamara, e ela adorava falar isso, né? Era um número que não existia, mais 2 que não existia, mais 3 que não existia, né? E isso é muito bacana. E na vida real, isso acontece muito em empresas que têm um problema na administração do seu estoque, empresas que não conseguem administrar o seu estoque de maneira correta e eficaz.
Então, você vai lá, eu tenho 3 calculadoras para vender, mas eu tenho uma no estoque. Eu vou dar baixa de uma e vou ficar com estoque negativo de 2. Professor, mas eu não poderia conseguir vender isso. Sim, você não poderia, mas aí existe um sistema chamado sistema gerencial, que vai lá e te dá um login, ó, você vai vender, mas só com a autorização do Hildegard Oswaldo Belarte, que é o gerente da loja. Ele vai lá e autoriza. Por que o gerente precisa autorizar? Porque se der qualquer BO, qualquer problema na hora do balanço, lá no final do ano, não balanço patrimonial, balanço de estoque, né? Vocês vão ver isso também mais para frente. Quando houver algum problema lá no balanço de estoque, né, vai ver que o Hildegard autorizou aquela venda. Mas como que ele autorizou? Por que que ele autorizou? Ele tem uma justificativa? É por isso que existe essa questão da autorização de venda assim, com produtos negativos. Algumas empresas não autorizam. Ah, tá sem saldo? Não pode vender, né? Não era o caso das empresas do qual eu trabalhei, porque o lema era vender, 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 vender. No final do ano a gente resolve. Aí sempre sobrava para o gerente da empresa, que tinha que justificar aquele monte de falta e não sabia da onde, né? Porque esse tipo de erro acontece todos os dias. Quem trabalha em grandes empresas aí sabe, por mais que o estoque está alinhado, ajustado, acontece um momento que tem um probleminha e aí dá erro, dá saldo negativo no estoque. É muito triste, mas acontece, né? Acontece sim. E o exercício ele veio para reportar essa situação. Você teria que trabalhar com números negativos, fazer o cálculo, né, de saber quantos que você teria que ficar negativo, quantos que você teria em estoque no momento da venda, diminuir aquilo ali, ver, e é um cálculo meio complexo. Mas é para vocês verem a dor de cabeça que gera uma má gestão de estoque. Por favor, vocês como contadores, como gestores, não aceite essa prática. Eu sei que quando vocês começarem a trabalhar, vai ser difícil modificar isso. É difícil. Mas água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, se vocês forem atrás, correrem atrás, né, dali de uma boa gestão de estoque, vocês conseguem finalizar isso e fazer isso da melhor forma possível. Turma, você que entrou um pessoalzinho agora lá, eu vou colocar novamente o link ali para o pessoal que tem interesse em trabalhar em banco, se inscreva nas vagas de estágio para o ano 2021 do Sicoob, tá? João Antônio, né? Olha lá, Luana, aí fica eu e Cris, mas está faltando estoque inicial. E aí que tá. Esse exercício ele tem na internet e ele tem estoque inicial. Se tivesse estoque inicial, estava tudo bacana, estava tudo ótimo, perfeito. O problema, boa noite, Ana. O problema é que não tem estoque, né? Justamente isso. Fiz questão de colocar de vermelho. Não tem estoque. Para confundir, deixar vocês ali aloprados mesmo, para conseguir encontrar a solução. Então, vamos lá. Vamos começar a correção. Deixa eu abrir aqui para mim o meu enunciado aqui. Só um minuto. Alguém ficou com dúvida? Nada, né? Todo mundo acertou de primeira. Olha lá, ó. A empresa Petrolina Maria Caldas ME, que nome lindo, sugestão para filhas, hein? Realizou as seguintes operações no ano de 2019, durante os meses de fevereiro e março. Se na prova tiver... Tem 2 questões da prova idênticas a essa, tá? Olha o spoiler da prova, idênticas. Só vai mudar os dados, tá? Então, assim, é a mesma coisa. Assim, vai aumentar um pouquinho, vai ter alguma outra pergunta lá embaixo, porém, mas é a mesma coisa. Então, não tem por que vocês ficarem, né, desesperados na prova, não. Em 4 de janeiro, aquisição de 12 unidades. 9 de fevereiro, bababá, e ele começa a fazer ali as especificações. Pede-se, com base nos dados apresentados, faça uma escrituração das fichas de controle de estoque pelos métodos de custo médio, PEPs e WEPs. Alguém tem dúvida ainda do que é o PEPs, o WEPs e custo médio? Acho que não, né? Todo mundo sabe diferenciar cada um, né? Um pelo outro. Todo mundo sabe qual que é o mais utilizado pelo Brasil, todo mundo sabe qual que não é aprovado pela nossa Receita Federal, né? Porque não é apropriado. Todo mundo sabe aquele que é o queridinho do comércio varejista brasileiro. Mediante uma análise dos métodos de avaliação de estoque, dê um parecer a respeito do assunto. Eu estava lendo os pareceres de vocês, eu fiquei assim, alguns pareceres assim se mostraram bem eficientes, né?
bem interessantes em relação ao tema. Eu vi que teve pessoas que usaram palavras ali. Nossa, para segundo período, vocês estão ótimos, né? Gostei de ver. E o DH? Se não trabalhasse, já eu faria inscrição para o estágio. Sim, isso mesmo, DH, façam mesmo. Ainda não estão abertos, mas vocês podem deixar o cadastro reserva de vocês lá, né? Vamos começar com a dona Jádzia. Jádzia, fala para mim, como que ficou, né, a sua escrituração do seu PEPS, né, lá do exercício? Como que ficou lá? Fala para mim. Deixa eu só abrir a atividade aqui, ora, miss. Sim, beleza, sem problema. Desculpa aí pela falha. Não é falha, você não sabia. Não se preocupa, não. Mas tem que estar atento, né, para abrir a atividade. Não se preocupa com isso não, Jades. É normal. Eu quero que você fale para mim, Jades, eu quero que você fale para mim lá como que ficou, né, o seu saldo de entradas. Como que ficou o seu saldo de entradas lá do PEPS, né? Já vai se preparando lá, Cristiane. Você é a próxima, hein? Deixa aberto. Pessoal, vamos abrir a atividade. Deixa a atividade aberta. Aqui, eu acho que eu encontrei. Precisa ser apresentado, professor? Não precisa não. Você pode só falar. Se você quiser apresentar a sua tela, você se sentir confortável, tudo bem. Mas se você não se sentir, não tem problema não, tá? Sim, eu vou apresentar, então, para ficar melhor para ver. Excelente. Essa é minha contadora, hein? Ou não, administradora. Vendo? Tá aparecendo já. Dá para ver aqui a minha atividade? Então, aqui eu coloquei aqui em cima a legenda tá errada, então vocês desconsideram essa legenda aqui em cima, tá? Que eu copiei, eu colei e acabei esquecendo de editar. Aí eu coloquei assim, compra de mercadorias, né? Fiz o registro da data, o histórico, e aí eu comecei pelos valores, né? A quantidade, aí o preço unitário e o total. Aí eu multipliquei 12 por 192 e deu 2.304. E assim eu fui estipulando os valores aqui no meio da... Esse que você fez, ele é o do PEPS? É isso, né? Eu acho que sim. Vamos lá. É do PEPS, sim. É do PEPS. O meu aqui é isso mesmo, é do PEPS. Olha só. O PEPS nada mais é do que o quê? Primeiro que entra, não é isso? Não é isso que a gente estava falando, isso? Primeiro que entra, a gente tem lá o PEPS, P, primeiro que entra, não é isso? Primeiro que sai. Então não tem muito segredo. O que a Jádsia fez aqui? Lá no enunciado, falou que ele comprou 12. Então você vai pegar a ficha de avaliação de estoque, anotem isso, gravem isso. Sempre vai ser, sempre vai ser, sempre vai ser, sempre vai ser. Anota isso. Vai ser isso aqui: entrada, saída, saldo. Entrada, saída, saldo. Não há disserção. Não tem uma ficha diferente da outra, tá? Quando a gente falar de coisa manual, vai ser isso aqui. Então, olha só. Lá no dia 4 de janeiro, a Jádsia comprou 12, né? Ó, veio aqui, o unitário era 192, 2.304. Porém, eu sei que no PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, eu tenho que gravar na minha memória, aqui na minha foto-memória, que os 12 primeiros itens ali vão ser vendidos com aquele valor ali, unitário ali, né? Depois que você gera o preço de venda. Mas o custo dele vai ser esse aqui, ó. 192 unitário. Total, 2.340. Na data sequente, ela comprou de novo mais 30 mercadorias e foi acumulando isso aqui dentro das entradas, até chegar aqui na 25. Porém, quando a gente começa a remeter lá na atividade, o que a atividade nos mostra, né? Lá, ela coloca lá que teve uma venda de 35 unidades pelo preço unitário de 350. Mas peraí, professor, ela comprou no dia 4, ela não tem saldo. Olha só, ela só tem 12 no estoque, mas vendeu 35. Como que fica isso? Tá 23 itens negativo. É aí que mora o X a questão.
né? Por quê? Você tem que entender o seguinte, ela não está vendendo, né, 35 unidades. Ela comprou 12 e vendeu 35. Não é isso? Olha lá. Observa que ele faz uma escala, ó, compra, venda, compra, venda, né? Isso daqui a gente chama de desvio de estoque. Por quê? Ele comprou 12, por algum motivo, a empresa da Jades, ó, Jades, cuidado com esse funcionário seu, hein? Por algum motivo, os funcionários da Jades não deram entrada na nota fiscal da forma que deveria, ou, sei lá, teve algum problema lá no controle de estoque dela. E aí ela vendeu 35. A Jades, como ela é uma gerente aplicada, dedicada, ela quer vender, bater meta, superar a meta, ela não quis nem saber. Foi lá e autorizou lá com a senha dela lá, né? E autorizou a venda desses 23 itens negativos. E aí, meus colegas, o que acontece? Esses 23 itens foram vendidos a 350, então você já fica com um saldo negativo ali de 8.500, porque se você vendeu 35, perdão, 35 não, ela vendeu 35, menos 12 que ela tinha em estoque, então o que ficou negativo foi 23, 23 vezes 350 vai dar 8.050. Esse valor já é um saldo negativo. Então, lá no sisteminha da TOTVS, né, ou qualquer outro sistema, ele ia ficar lá em vermelhinho, negativinho na frente, parênteses, simbolizando que ele estava negativo. Beleza. Esse trâmite desse estoque, você tem que fazer manual. Você não pode colocar isso na sua ficha de estoque. Porque o que é a ficha de estoque? Saldo inicial. Você não tem saldo inicial, né, Jade? Você não tem saldo inicial ali, ou tem? Não. Então, você não tem. Então, você não pode criar um saldo. Não. Ah, professor, mas a minha empresa eu contei, lá tem. Não. Você só pode fazer a inserção de produto no estoque com a autorização prévia do auditor responsável. Sem aquilo ali, você não pode ir lá e cadastrar os itens de estoque e vender. Não, não pode. Isso é crime, tá? Isso não é regulamentado lá pelos órgãos que competem a isso daí. A auditoria de estoque, eles não aceitam isso. Então, você tem que ter um documento que assegura, porque você tem que estar dentro dos princípios da contabilidade. Como que você vai registrar algo que não é original? Você fere o princípio da contabilidade, né? Então, você não pode fazer isso. Mesmo que você tenha, então é melhor que você venda negativo, né? E deixe lá. Só nessa curva aqui, ó, nessa curva do desvio, você já tem ali o quê? 23 itens negativos. Aí, lá no dia 15 de janeiro, a dona Jádia comprou 15, não, é 9, né? Não, 15. Lá no dia, isso, obrigado, Jádia. Lá no dia 18, a Jádia comprou mais 30. Olha que bacana. Ela comprou mais 30 produtos. 192, com total de 5.760. Ótimo. O que vai acontecer? Professor, mas isso está correto? Não, não é correto. Só que é assim que funciona na matemática das empresas. Né? Opa, Jadson? Oi? Eu acho que cortou. Não, eu não falei nada não, professor. Acho que cortou seu áudio. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando você faz esse desvio de estoque, é uma pena, porque você perde o controle. Tá vendo que para vocês encontrarem esses dados, vocês tiveram que pensar, para entender o que está acontecendo. Então, dessa operação aqui, ficou 23 negativo. Se ele comprou, ele não falou que era produto diferente nem nada, ele vai entrar 30 no estoque. Beleza, entrou mais 30. Só que você já tem um saldo negativo aqui. Quando você vai lá e dá entrada nessa nota, alguns sistemas, não é todos, né? Alguns não aceitam, alguns bloqueiam. Mas quando é o mesmo produto, o mesmo número de série, ele acata o procedimento. Ô, Matheus, boa noite, Matheus. Isso foi um boa noite, Matheus? Acho que sim, hein? Perdão, a ligação estava aberta. Problema não. Então, olha só. Se você tem 23 negativos na saída e entrou mais 30, a gente faz, automaticamente ele vai fazer o quê? Abaixa, é o mesmo produto, eu vou baixar o estoque. Porém, tem que entender o seguinte, você está fazendo essa matemática aqui.
né? Você está fazendo cálculo manual. Observa que isso não entra na ficha de estoque, tá? Não vai entrar na avaliação de estoque. Vocês estão fazendo o trabalho reverso, né? Estão fazendo o quê? A atividade reversa do que seria. Então, se estava negativo 23 e você comprou mais 30, fica 7, né? Positivo. Então, você tem 7 em saldo. Professor, mas são produtos com código de barra diferente. São produtos iguais, mas com série diferente. Beleza, o que vai acontecer? Esse daqui vai ficar negativo 23 e esse daqui vai ficar positivo 30. É isso que vai acontecer. Porém, como o problema não falou que os produtos eram diferentes, não falou que era outro código, a gente faz dessa forma. Por quê? No dia a dia empresarial, quando você faz balanço manual, é assim que é feito. Eles vão, sobrou 2.000 unidades de rações para cachorro, né? E tá faltando 2.000 unidades de rações de cachorro lá no mês passado. É o mesmo produto, eles fazem a compensação. Então, o que vocês fizeram nesse exercício é a chamada compensação de estoque, tá? Foi isso que vocês fizeram. Então, se aqui tinha 23 negativos, né? E aqui você tinha 30 positivo, logo o saldo real seria 7. Beleza, ótimo. Isso aí até aqui tá tudo ok. Só que lá no dia 26, a Jades, a menina que quer bater a meta, vendeu mais 18 unidades. Puxa vida, ela vendeu 18 unidades, sendo que ela só tinha 7 físico, né? Ela fez a compensação ali, porém só tinha 7 físico. O que vai acontecer? Se ela tinha 18, ela vendeu 18, mas só tinha 7, vai ficar negativo 11 do estoque dela. Dessa curva aqui, desse desvio de estoque, ficou mais 11 negativo. Lembrando, nós estamos falando do primeiro produto. É um produto só. Não mudou cor. Ele não falou que mudou cor, não falou que mudou série. Se mudar um número, aí o que acontece? O saldo negativo fica para aquele produto, né? E começa a contar outro estoque de outro produto. Isso acontece muito. As empresas mudam a série para que essa compensação não aconteça de forma natural. Aqui eu quis deixar dessa forma para vocês verem como que isso embola no estoque das empresas, como que isso embola dentro da empresa de um jeito que eles não conseguem mais encontrar. Porque tá vendo aqui? Vocês estão fazendo de um produto. Agora imagina a Copeave, meu Deus do céu. Quantos produtos que a Copeave não trabalha? O supermercado Tresma, né? O material de construção. Imagina, isso aqui, ó, esses desvios de estoque acontecem muito em material de construção. Às vezes no sistema tem lá saldo 10, negativo. Você vai lá, tem 30, 40 unidades. Falta o quê? Falta de gestão de estoque. O nome disso é gestão de estoque. Tem que ter uma gestão aplicada. Então, se a Jades vendeu 18 aqui, né? E aqui, ela vendeu, e só tinha 7, ela vai ficar com estoque negativo de 11. Porém, aqui, ela comprou 20, né? Lá no dia 3, ela comprou 20 do mesmo produto, mesma série, tudo igual. Compensou o quê? Você tinha 11 negativo. Comprei 20, então eu vou ter o quê ali? 9, né? 9 que? Positivo. Então, observa que esse cálculo, ele não aparece na ficha de controle de estoque. Você tem que fazer ele separado para entender. Só que você precisa, esse tipo de problema aqui, turma, vocês só vão identificar quando acontecer a auditoria de estoque, tá? Quando acontecer a auditoria de estoque, que vocês irão entender o que aconteceu, por que estava dando esse problema. Sem isso, você não consegue ver. Não dá para você ver aqui. Aí, se você pega essa relação de ficha de estoque, é uma loucura. Você não entende o que está acontecendo aqui, né? Porque você vê aqui, mas ele comprou 12, vendeu 35, vendeu 30, não bate, a conta não fecha. Mesmo você utilizando o primeiro que entra, não é isso? O primeiro que sai. Professor, como que eu vou calcular o meu preço de saída? De acordo com a regra. Se a regra é o primeiro que entra, o primeiro que sai, da mesma forma. Você vai colocar ali, o primeiro que entrou 350, 192, é isso que você vai calcular. E aí,
Chegando aqui, a gente tinha 7 negativo, ele vendeu mais 33. Aí que ferrou tudo, né? Por quê? Se ele vendeu 33 e ele só tinha 7 positivo no estoque, quanto que não fica negativo? Olha lá, 33 menos 7, 26 negativos ficaria no estoque. Então, eu tinha ali 7 positivo, vendi 33, então 33 eu vou abater os 7 que eu tenho e vou vender o restante, né? Vou abaixar o meu estoque ali, porque eu preciso vender, a Jades tem que bater meta, 26 negativo, já fica lá bonitinho negativo. Show! Aqui no dia 16, ela fez outra compra, né? Isso de 25, ficou um negativo, né? E lá no finalzinho das vendas de mercadoria, sobrou o saldo, a última venda que teve lá. Agora, a pergunta que não quer calar. Jadza, você sabe qual foi o saldo final das entradas ali? Bom, na verdade, depois de toda essa falação, eu já vi que meu exercício está todo errado, eu estou toda perdida. Não se preocupa, não. Não é questão de estar errado e estar certo. Eu só queria entender o seguinte: você entendeu o sentido da lógica? Eu entendi a lógica do sistema, né? Que é o primeiro que vai entrar. Então, a primeira compra que eu fiz vai ser o primeiro valor que vai sair. Independente se for um valor muito grande ou muito pequeno, vai ser dali que vai sair a venda na hora de registrar. Só que eu dei bobeira, eu só fiz o desconto da primeira compra, eu estou vendo isso agora só. Quando eu fiz a atividade, eu não prestei atenção nisso, aí aqui o valor final vai estar errado. Mas como assim você não deu desconto na primeira compra? Eu não entendi. Como assim? Tá vendo aqui no final do saldo, que eu coloquei os valores lá? Eu só efetuei a primeira compra, que aí sobrou 7. Eu tirei 12 dos 35 e o restante eu tirei dos 30, e aí sobrou 7. O restante das entradas eu só coloquei aqui embaixo. Eu não efetuei as outras compras. Na verdade, eu não diria que não é um erro, né? Você não errou propriamente dito. Só que o percurso que você fez foi um pouquinho diferente, né? Mas eu aqui, por exemplo, fosse uma questão de prova, eu iria considerar o que você fez aqui, porque o seu raciocínio não está errado. Só que você se perdeu um pouquinho na hora de fazer essa conta, que ela é perpendicular, né? A ficha de estoque, ela caminha assim, tênue, né? E essa questão de você fazer esse cálculo negativo, ele é perpendicular, é diferente, né? Você tem que fazer ele por fora para os resultados baterem, né, e chegarem lá no valor correto. Só que aí, Jade, só para te sinalizar ali, o saldo final, né, o unitário final ali seria 195 e teria 27 negativos. Você teria o quê? Você fecharia o mês, o semestre ali, acho que é bimestre, 2 meses, né? Você fecharia o bimestre com um saldo negativo de 27 itens. Por quê? Porque na sua escala ali, da sua curva, as suas compras não cobriram todo aquele saldo negativo. Agora, pensa comigo, Jade, se você tivesse lá esse saldo negativo de estoque, né, de 27, e se você tivesse um saldo inicial de 30, você mais ou menos imaginaria quanto que ficaria o saldo final? Depois de toda a operação? Você chutaria quanto? 3 peças, 3 unidades de 195. Uhum. E aí, o que acontece? Esse seria, então, o seu saldo final. Porém, você está trabalhando o quê? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, o seu unitário seria 195, porque seria o primeiro do último que teria lá no estoque, digamos assim, se é que você me entende, né? Porque ele entrou... Deu para entender. Você entendeu, né? Igual, o 192 baixou, o 193 acabou. Então, só ficou o 195, mesmo que ele estava lá, era aquele que era o primeiro ali, dos que tinham no estoque. Então, por isso que ficaria dessa forma. Caiu um exercício desse na prova, dá para fazer? Tá bacana? Sim, dá para entender sim, professor. Tá, né? Beleza, mas olha só, lá na nossa próxima aula, que vai ser lá no dia 3 de dezembro, vai ser a nossa revisão. Eu vou trazer exercícios assim, nós vamos fazer junto também, né? Vamos tentar ali, eu vou direcionar aí, legal, Luana, fulano, né? Jade. E aí a gente vai fazer juntos ali para a gente conseguir, se alguém tiver alguma dúvida, a gente garra naquilo ali,
já está no meu planejamento, já disponibilizar aquela aula para isso. Eu queria corrigir, assim, trazer esse exercício para vocês aqui, justamente por isso, porque eu estava dando uma olhada no exercício de vocês e vi que tinha várias pessoas com resultados diferentes. Mas por quê? É normal, né? E eu nem posso estar avaliando esse exercício, né? Porque ele não é avaliativo, ele é um exercício, né, que eu trouxe. Na prova vai cair esse tipo de formato? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas já sabe, se o exercício começou lá com uma entrada maior do que a segunda venda, é desvio de estoque. Então, o desvio de estoque, ele é um pouquinho mais cansativo, tá bom? Então, se vier na prova um exercício desse, você já sabe como fazer, tá bom? Mas se tiver tudo certinho, não tem o que fazer, é aquilo mesmo, modelo normal, né? Vai baixando, baixando, vai dar positivo, né? Algumas pessoas colocaram menos 5.265, outras parênteses e 5.265. Não tem problema, tá? Todos os dois tá certo. O mais correto é colocar entre parênteses, né? Porque na contabilidade você não usa o menos na frente. Você usa o parênteses de vermelho e o número lá dentro. Esse é o correto, tá bom? Beleza, Jadson, obrigado pela sua participação. Desculpa te pegar de surpresa, hein? Não, que isso, né, professor? A gente tá aqui para tudo. Aí que é legal, tem emoção. Então, Aí tem emoção, né, Jádia? claro. Vamos lá, Cristiane. Cadê você, Cristiane? Você tá no celular? Você tá no computador? Como é que você tá aí? Tô sem áudio? Você consegue disponibilizar sua tela? Mostra para mim como é que ficou o seu apps. Então, vamos lá. Disponibilize sua tela lá para mim. Mostra para mim como que ficou o seu apps. O apps, parece que a gente está falando de refrigerante, né? Pepsi. O apps. Carla Luísa, Rise, tudo certo, Carla? Ô, Natan, boa noite. Natan tava brincando, hein? Na hora que eu falei lá com você lá no WhatsApp lá que eu não acreditava, era brincadeira, hein? Eu nem peguei essa parte. Eu coloquei assim, eu vou colocar para ele assim, não acredito, Natan. Achando que queria falar, só que ele nem viu. Eu falei, ô, Natan, tô brincando, é brincadeira, hein? Não tem problema não. Vamos lá, dona. Agora a Cristiane explicar sem áudio. Vamos lá, Cristiane. O que você fez aqui? Vamos dar uma olhadinha, confrontar aqui com a minha tabelinha aqui, ver se está certinho. Mas, gente, a tabela de vocês está tão bonita. A minha está tudo rasurado, feita à mão. Ei, meu pai, olha que capricho essas meninas, Jades e a Cristiane. Vamos lá. Você adquiriu... O que a gente precisa saber, né? Dentro ali... Dá para você aproximar um pouquinho, Cristiane? Tá um pouquinho distante. E daqui a pouco eu tô dentro da webcam, assim, ó, tentando enxergar. Você consegue aumentar o zoom ali. Mas olha só, o que é o apps? Você sempre tem que associar as letras com o significado, né? Último que entra, primeiro que sai. Ah, professor, mas isso é uma loucura, isso é injusto. Lógico, e até nem é aprovado pela Receita Federal do Brasil. Justamente por isso, porque é o último que entra, né? É o primeiro que sai. Por que ele não é aprovado? Por conta da forma com que ele é apurado. Isso gera um pouco de desconforme, né? As empresas, a titulação, a forma de enviar as declarações também não batem. Pode observar que aqui, ó, o saldo final, o valor do saldo final, ele modificou. E modificou o quê? 5.184. Por quê? Ele utilizou o quê? O primeiro unitário, porque foi o último que entrou. Não é isso? Vamos dar uma conferida aqui se é isso mesmo aqui. O último que entrou, 30 de março. Vamos lá. Porque a gente sempre... mesmo, depois eu tenho uma pergunta. Beleza. Pode fazer logo agora, eu estou conferindo aqui. Já faz, porque eu estou prestando atenção em você. Eu ia perguntar o seguinte. Você já imaginou eles usarem isso num supermercado? Então, você fala o quê? O apps, né? Exatamente, o apps. Não tem lógica. Isso ficaria uma loucura. Imagina se você compra lá a carne, né? A carne, por exemplo, hoje tá um absurdo de cara, carne vermelha, né? E aí amanhã ela já está mais em conta, mas eles têm que vender aquilo porque o último preço que entrou, não é isso? Era mais em conta do que o primeiro que saiu. Olha que loucura. E a validade? Né? Isso não daria, não teria como dar certo.
Eu não sei como que funciona o método dos supermercados aqui em Santa Maria, mas eu acredito que seja de média ponderada. Mas eu já vi, né, alguns supermercados que fazem, Edgar, essa mensuração pela preço médio ponderado, pelo PEPS, né? Primeiro que ele entra, primeiro que sai. Só que eu também não sei se é muito... Eu, na minha ótica de contador, não acho muito viável você usar o PEPS, não. Embora muitas empresas adotam, né? Seja praticável, mas eu não acho ele uma coisa de assim que tenha fundamento, não, que seja praticável no mercado. Eu acredito que não tenha, assim, não tanto para o mercado, porque você concorda comigo que entra e sai muita coisa todo dia, toda hora? Então, assim, olha o controle, né? Tem que ser um controle muito aprimorado. Agora, o EPS, por isso que a Receita Federal já nem autoriza a utilização desse método, né? Ele não é utilizável no Brasil, porque ele não te dá uma gestão amplificada, não te dá um retorno amplificado. Mas eu não queria nem imaginar. Vamos lá. Olha só, dona Cristiane, o EPS, ele tem o quê? O último que entra, o primeiro que sai. Tá correto aqui. A sua logística aqui de... Se é esse o nome que eu posso utilizar, não estamos falando de estoque, né? Vamos falar de logística. Você fez certinho. Porém, esse 192 aqui, ele foi o quê? O último que entrou. Mas vamos olhar lá na nossa listinha, lá nas entradas. Quem foi o último que entrou? Olha lá. O último que entrou foi o quê? O 195, ela baixou ele. Volta aqui, ó. Olha lá. 190... Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Esse foi o último que entrou, lá no dia 16 de fevereiro. Vocês estão conseguindo acompanhar ali, pessoal? Isso, nós estamos tratando do EPS, tá? Olha só, o último que entrou no dia 16 de fevereiro foi esse aqui, ó, 195. Vendeu tudo. Por quê? Tem que vender com aquele preço, tem que baixar com aquele preço de 195. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Aí depois fomos para 193. Baixou o 193 também. 192, então tá correto. O último que saiu, né, ó, o último que entrou, o primeiro que sai. Ele foi o último que entrou, mas foi o último que restou. É um pouquinho confuso, eu sei que é. Dá vontade de desenhar para explicar o processo. Mas ele te dá esse nó na mente, por quê? Ele significa que é o último lote, a última nota fiscal de mercadoria que você, que o Natan deu entrada, né? Ela vai sair primeiro. Então, todos aqueles produtos, todos que estão no estoque, vão ser vendidos por aquele custo primeiro, pelo último. Acabou aquele último, o segundo último. Acompanha assim comigo que fica mais fácil. Ah, acabou o segundo último que entrou, terceiro último que entrou. E por aí, consequentemente, vai. Nesse caso aqui, esse 192 aqui, que seria o unitário, né? Ó, ele foi o quê? O quarto último que entrou. Por isso que ele foi o quarto último que entrou e o primeiro que saiu. Por isso que ela utilizou, vão dar valores totais diferentes, porém, a quantidade, pessoal, tem que ser a mesma. Né? Em todas as ferramentas ali, vai dar negativo. Não tem como dar positivo. Pensa comigo. Se você está vendendo algo que não existe, se você está registrando algo que não existe. Aí teve uma aluna, acho que foi o Natan ou foi o Edgar, não lembro quem me perguntou. Se for um de vocês dois, vocês me sinalizam. Mas, professor, como eu vou saber, né? Acho que foi o Natan. Como que eu vou saber que tem algo errado? Na hora que você fizer a auditoria de estoque. Na hora que você pegar no final do ano e for fazer o balanço para trocar de gerência, para trocar de gestão, acontece o balanço. Para contar todos os itens do estoque e ver se tudo aquilo que está dentro do padrão ali está correto. Se tudo que você vendeu, vendeu mesmo, se o seu estoque está redondinho. Eu já fui gerente de loja, já passei por inúmeras contagens de itens já virei à noite dentro de loja contando item, né, de sair de manhã cedo assim, igual o zumbi da Walking Dead, de tanto contar roupa, sapato, né, para ver se estava confrontando com o sistema. Pergunta, professor, batia? Não, nunca bateu. Toda a vida deu diferença. Por isso que eu sou a pessoa mais, assim, que já viveu isso aqui na pele. Essa compensação que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu já passei por isso na pele, de você pegar lá um lote de 20 travesseiros, tá faltando no sistema, mas eu tenho físico, então eu faço a compensação. Vou lá. Só quem pode fazer isso aqui, esse ajuste,
é o auditor de estoque, né? Isso vocês vão ver lá em auditoria, talvez, né? Depende quem vai dar auditoria para vocês. Se for eu vou falar muito dessa questão, porque isso é crime, tá? É assim que as empresas quebram no Brasil por falta de fiscalização no estoque. Por isso que hoje, na época que eu trabalhei, mas recomendo o sistema TOTS. Ele é um pouquinho pesado, o Proteus, né? O Hidregar sabe do que eu estou falando, mas ele é um sistema que, para estoque, né, Hidregar, ele é fenomenal, né? Não tem quem segura ele na... Sim, o programa TOTS ele é muito bom, né? A gente no café tem um pouco de dificuldade, porque na verdade a gente teve que desenvolver ele de acordo com as necessidades, mas no restante, né, porque ele foi desenvolvido, ele dá um controle muito bom, tudo que você precisa estar à mão e ele é bem prático de você utilizar, né? E aquelas bolinhas vermelhas, né? Meu Deus, quando as notas não subiam, não encaixavam no padrão lá do Proteus. Na minha época, quando eu trabalhei com o Proteus da TOTS, ele era o Proteus 11, mas hoje deve estar no 15, 12, 15, 16, Tá por daí aí, para né? cima já. Já tá para cima, meu Deus. Senhor, estou desatualizado, nem lembro mais como acesso. Mas é um sistema muito bacana. Para quem aí, ó, Natan, que é o cara da informática, trabalha aí com sistemas também, entende muito disso. É muito bom se especializar, né? Conhecer um pouquinho desse software, porque as grandes empresas trabalham com ele. A Copiável é uma, né? Principalmente a Copiável, que precisa desse controle ali afinco. Só para você ter ideia, a gente tem os compradores de cafés, que são os pontos de compra, né, que a gente fala. Para eles comprarem o café, só de liberação são 7 tipos de liberação. Então, tipo assim, tem liberação por preço, por crédito, por prazo, por documento, tem liberação, tem, assim, algumas delas, tem outras que tem alguns nomes que, se eu falar, vai confundir mais, mas são em torno de 7 a 8 liberações. Agora a gente vai acabar botando mais uma, né, que a gente viu necessidade. Tudo para que realmente tenha controle e que não seja feito nada que não deva ser feito. Exatamente. Aí, a pergunta que fica, nesse trabalho aqui, ó, nessa atividade que a Cristiane fez, muito bem, Cristiane, parabéns pela ornamentação. Aqui nessa contagem dos seus itens aqui, olha, você teve 27 negativo. Aí o auditor chega para o Hildegard, gerente da loja, da empresa, Hildegard Oswaldo Belarte. Aonde foram parar essas 27 peças que você não deu entrada? O auditor, ele não vai entender que você vendeu. Ele vai entender que você, por algum motivo, ocorreu um erro, e realmente teve um erro na operação, teve alguma nota que não foi lançada, teve alguma venda que foi feita em duplicidade, por isso que registrou isso. São N problemas. Aí, o que acontece? O auditor vai lá e assina o laudo dele, ó. O erro foi do gerente em questão, porque o gerente não teve competência para identificar o erro no momento que aconteceu. E isso é 2 meses, tá? Imagine em um ano. Desse jeito aí, ó, acumulando desse jeito. É uma bola de neve, só vai aumentando. Só vai aumentando. E aí, o auditor vai lá, o que acontece? É a carta de demissão. Ele praticamente escreve sua carta de demissão. Porque algumas empresas são muito, assim, amorosas com os funcionários e seguram ele, mas outras empresas não querem saber, porque isso aqui, turma, é prejuízo para a empresa, né? A empresa, ela paga por um sistema, ela paga para você, gerente, para você, administrador, para você, contador, controlar isso. Então, por que você deixou ficar negativo 27 itens? Está errado. Tem problema na gestão. Está acontecendo um desvio. Pode ser roubo, tá? Pode ser roubo, pode ser uma estratégia de gerar fluxo no caixa, porque todo mundo sabe, vocês vão ver isso lá na frente, né, em análise, que na DFC você consegue gerar um fluxo no caixa imaginatório, que não existe, sobra o dinheiro na gaveta, você vai lá de noite, pega, põe aquele dinheiro, nunca existiu. Gente, são inúmeras coisas, fraudes que podem acontecer com uma má administração. Por isso que Professor, quando eu leciono... Oi? É uma pergunta. Essas datas aí não deveriam estar na ordem, não? Olha só. As datas, dependendo de como vocês colocam ali, eu vou sempre, assim, pela data. Negócio ali, ó, 4,
18, 13. Eu vou assim, 4 de janeiro, eu olho a operação de 4 de janeiro. Eu não, assim, deveria sim, tá, Luana? É critério. Na ficha de estoque tem que estar bonitinho a data. Porém, né, quando eu faço a minha análise, eu vou pelo que ela lançou aqui, ó, tá vendo? 4/1, porque como eu sei que é uma coisa montada, né, então eu sei que pode acontecer, ela pode ter pegado os fatos ali de forma errônea, né? Pode ter juntado ali de forma errônea. Mas não tem problema não, tá? Pode ser, para minha prova, eu não vou questionar isso não. Mas lá no dia a dia, natural, real mesmo, não. Lá tem que ser na data, tá? Bonitinho. Tem que ser seguindo ali o critério. Mas isso ninguém faz, tá? Não existe ficha de controle de estoque mais, isso já acabou. Né? Hoje em dia é tudo sistematizado. Mas vocês têm que entender a prática, o real, para saber como que, se um dia vocês precisarem fazer isso na empresa pequena que está começando de vocês, vocês sabem fazer, tá? Vão por mim que vocês vão utilizar isso no dia a dia de vocês sim, tá bom? Carla Luísa Rise, dúvidas nesse WEPS aqui? Deu dor de cabeça, Carla? Foi difícil? Sinceramente, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Não está entendendo? Olha só. Cortou sua voz, fala de novo. Eu não estou entendendo. Nenhum dos dois, eu não entendi. Tá, olha só. Você não entendeu os métodos ou o desvio de estoque? Tá, a teoria eu entendi. O PEPs é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O EPS, o último que sai, é o último que entra, é isso? Último que entra, primeiro que sai. O EPS é isso. Último que entra, primeiro que sai. Mas agora na prática, eu não entendi. Igual, para mim, então, olha só, agora você vai entender na prática o EPS. Cortou um pouquinho sua voz, fala de novo. Eu não entendi, porque para mim o valor da unidade tinha que mudar no saldo. Mas não muda, fica a mesma coisa. Oi. Não, mas ele muda. Tô te escutando, tá me escutando? Tô. Oi? Tô te escutando. Mas ele muda. Eu vou explicar. Você não tá me escutando? Não, eu tô te escutando. Tá, olha só, ele muda assim. Pensa comigo, Carla. Olha as datas aqui, ó. Vamos olhar as aquisições. Ela separou, né? Botou o que era venda. Não precisa, tá, Cristiane? Você colocar, fazer separado assim, não tem problema, tá? Mas se quiser, você achar que fica melhor para você entender também. Olha as aquisições que a Cristiane fez aqui, ó. No dia 4, ela fez uma aquisição de 12. No dia 18, ela adquiriu mais e no dia 3 do 2. Então, o primeiro... E aqui, ó, no dia 16 de fevereiro, ela fez uma última aquisição. Então, no EPS, Carla, ela vai utilizar esse primeiro preço de venda aqui, ó, de custo, perdão, esse primeiro custo como base para a saída dela. Então, ela pega esse valor aqui e vai utilizar ele para registrar a primeira venda. Então, olha só, você pega a última entrada, né? A última entrada que você teve, independente do período, do mês, do ano, né? Você pega a última entrada para você registrar a primeira venda. Entendeu? Então, se a sua última entrada foi no dia 16 de fevereiro, com um custo de 195, show. Então, esse é seu primeiro preço de custo de venda. É com esse valor que você vai trabalhar. É essa quantidade aqui que você vai baixar, Carla, tá? É esses primeiros 25 aqui, ó. E a sua primeira venda foi no dia 9 de janeiro. Você vendeu 35 unidades, né? Só que você só tinha do seu estoque 25. Então, você vai baixar o que aqui, ó? Desses 35, você vai tirar 25, vai sobrar 10. E aí, esses 10 que você tem aqui, ele é negativo. Porque você está vendendo uma quantidade maior do que a que você adquiriu na data da seleção ali. Até aqui você conseguiu entender? Conseguiu, assim, o raciocínio, você conseguiu entender do que nós estamos falando, trabalhando com desvio de estoque?
Eu tinha entendido, para mim, que eu ia ter que, dessa aquisição que entrou do dia 4 de janeiro, teria que tirar do dia 28 de fevereiro das vendas, porque venda para mim é o que está saindo. Então, mas olha só, você tem que, pensa comigo, é o último que está entrando, não é isso? Você tá fazendo o cálculo pelo último que está entrando, é o primeiro que sai. Na sua teoria, tá certo, eu entendi o que você quis dizer. Se você estivesse tratando de venda, de CMV, mas não é isso que a gente está trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando de baixa de estoque. Você tem que trabalhar com a quantidade de itens do seu estoque. Por isso que é métodos de avaliação de estoque. Você entrou, o último que entrou no seu estoque foi 25. Então, esses primeiros 25 que você vai baixar. Só que aí, não é a última venda, né? É a primeira venda. A sua última compra foi no dia 16 de fevereiro. A última compra. E a sua primeira venda foi no dia 9 de janeiro. Então, você tem que registrar o quê? Você tem que baixar essa venda aqui, desse estoque aqui. Entende agora? Conseguiu entender, conciliar a diferença? Ou não? Não, você fala, mas eu não consigo ver nessa tabela. Não estou entendendo olhando por essa tabela. Você está falando negócio de 10, não dá. Não estou entendendo. Pensa comigo aqui, ó. Não vamos perder o raciocínio, não. Vamos conseguir aqui agora, ó. Olha para isso aqui, ó. No EPS, por ser o último que entra, o primeiro que sai, você tem 25 de... Trabalha com isso aqui. O último que entra, primeiro que sai. O último que entra, primeiro que sai. O último que você comprou, primeiro que você vai vender, tá? Então, ou seja, os últimos itens que você comprou vão ser os primeiros que você vai vender. Então, se você comprou no dia 16 de fevereiro, esse valor aqui, e vendeu lá em janeiro por esse valor aqui, é porque você está olhando para as datas. Mas no EPS, nos métodos de avaliação, Carla, a gente não trabalha, não é a data que vai decidir o que você vai fazer. Lógico, ela vai te dar o parâmetro para você saber quem é o último, quem é primeiro. É isso. Só que o que você tem que trabalhar aqui no EPS e no PEPS é as quantidades. Ó, você comprou 25 aqui e você vendeu 35 aqui. 35, que é o que? A primeira venda que você fez, né? Menos a última venda, a última compra que você fez, fica 10 negativo. Porque você tem 35 unidades vendidas, né? Porém, 25 você tinha no estoque e as outras 10 não. As outras 10 unidades não estavam no estoque. Então, ela vai ficar negativa. Vai ficar um número entre parênteses, com menos na frente, né? Independente de como você entenda a lei, como que você veja aquele negativo. Eu só preciso que você saiba o seguinte, que o EPS, você vai pegar a última aquisição, quando todo esse saldo acabar, você pega esse saldo aqui. Quando todo saldo acabar, vai ser esse aqui. E assim, é uma escada, consecutivamente. Você vai baixando os itens de estoque conforme você vai diminuindo, vai vendendo, vai diminuindo o seu estoque, porém é de forma contrária. O PEPS não. O PEPS seria ao contrário. O PEPS você vai pegar o primeiro aqui, vai baixar por cima, ó. 192, acabou todos, aí vem o 30, acabou todos, vem o 20, acabou todos, vem o 25. Por isso que aqui no saldo final dá a diferença de valores. Eu sei que é confuso, eu sei que é complexo, eu sei que isso dá um nó na mente de vocês, mas não se preocupa, tá? Vocês vão conseguir, eu estou preparando o exercício da próxima aula, eu vou disponibilizar o exercício da próxima aula, que vai ser de revisão, na quarta-feira, tá? Quarta-feira eu vou deixar postado no portal para vocês resolverem. Todo mundo me ouvindo? Oi! Estamos. Erros técnicos, tá, pessoal? Não me perdoe aí pelos erros técnicos, hein? Voltando lá. Na quinta-feira do dia 3, a gente vai fazer revisão, então eu quero que vocês pelo menos tenham começado e terminado, mesmo que esteja errado, eu quero entender o erro. Igual a Jades ali, quando ela abriu,
Ela percebeu onde ela conseguiu, onde ela errou, onde ela estava ali. Eu vou deixar esse exercício resolvido no portal para vocês, tá? O modelo dele resolvido. Ele é complexo? Ele é. Toda a vida foi. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu errei 10 vezes. Sem brincadeira. Não estou mentindo, tá? Não é que você não consegue entender, Carla. Não é que você não consegue entender, Bia. É assim mesmo. Ele é complexo. Mas a gente precisa saber porque isso acontece no nosso dia a dia. Beleza? Show? Ok, Carla? Ok. Eu conheço esse ok da Carla. Quando ela dá o ok assim, é porque não tá ok. Mas nós vamos conseguir destrinchar isso aí, Carla. Não se preocupa, não. Vamos dar um jeito nisso daí. Beleza, Cristiane. Show. Obrigado. Pode fechar lá. Luana. Luana da Silva Escarda. Tá pronto para abrir seu arquivo aí, Luana? Abre lá a média ponderada. O que vocês querem? Vocês querem que eu faça esse caminho? Eu acho que vai ficar bacana para vocês se eu colocar o caminho, né, Carla? Não sei se fica legal para você ali, eu botar o caminho de vermelho assim, no documento que eu tenho hoje da correção, que aí explicando aonde foi que eu fiz, que eu cheguei naquele número, o que você acha? Ah, eu acho melhor. Muito melhor. Ótimo. Então amanhã eu vou colocar para vocês lá. Que aí eu vou colocar como que você faz para você apurar, né, encontrar os números. Pode disponibilizar a tela, Luana. Pode ficar à vontade. Eu acho que vai ficar bacana. Vai ficar melhor. Apareceu assim. Alguma coisa? Já tá. Tô vendo tudo aqui já. Vamos lá. Ó, o saldo final tá certo. Média ponderada. Luana, vou perguntar de cara. Fala para mim como você chegou no 193,13. Da onde você tirou esse número, Luana? É a média. É a média ali das unidades. A média das entradas. O que você fez? Explicar tudo, professor? O que você fez? Professor? Tudinho. Tudo. Vamos lá, o que você fez? Ó, primeiro passo, tudo. Eu organizei, né, as aquisições e as vendas. Eu organizei pelas datas. Eu não fiz igual a Cristiane, mas fiz um pouco diferente. Tá. Aí, não tem problema, não. As entradas e as saídas a gente não mexe. A gente só mexe na parte do saldo. A primeira parte ali, pelo que eu entendi, primeiro a gente tem que copiar a primeira entrada. No caso, foi 12 quantidades e o unitário... O que você comprou primeiro. Isso, exatamente, o que comprou primeiro. E aí, como é custo médio, eu somei a quantidade de entradas e eu peguei esses unitários e somei e dividi por 4, para poder tirar a média. Então, chegou a 193,125, se eu não me engano. Só que o Excel ele arredondou para 193,13. É isso que eu estava olhando. O meu tá com o que eu fiz na calculadora, né? Então, ele tá um pouco menor. Mas olha só. Então, o que você fez? Você somou a quantidade de itens, não foi isso? Que você colocou aqui, quantidade de itens, não é isso? E o valor total da compra, não é isso? De todas as compras, e dividiu pela quantidade que você comprou. Não é isso que você fez? Peraí, eu não entendi. Fala de novo. Cortou. Pensa comigo. Você somou o total das compras que você fez ali, que deu, né? Você somou 2.300, 5.760, 3.870 e 4.875, né? Somou tudo. Chegou no valor, não foi isso? E você dividiu isso pelo quê? Pela quantidade, pelo total dos itens ou pelo total das compras? Professor, mas a média foi unitário, fala? Acho que é isso. Não foi do total. Sim. Mas eu quero que você me explique, quero que você explique essa diferença, porque teve pessoas que me perguntaram o seguinte, olha só, professor, eu vou somar o total das minhas compras e vou dividir pela quantidade de compra que eu comprei? Não, não é isso. Porque se você fizer isso, vai dar um valor muito grande. Olha quantas vezes você comprou ali, ó, aquisição. 1, 2, 3, 4 vezes. Professor, só um minuto. Não vai dar certo.
Oi? Só um minuto. Meu cachorro não para de latir, só um minuto. Não tem problema não, Luana. Fica tranquila. Sei lá. O que acontece? A nossa colega, ela fez da forma correta. Média, gente, média, não tem segredo. Você tem que somar. Se você está querendo saber a média da unidade, você tem que somar o unitário. Se você quer saber a média do total de compras, você soma no total de compras. Então, isso daí é uma coisa que depende da forma. Porém, o que nós queremos saber aqui é como que a Luana chegou nesse número aqui, ó. Fala para mim, Luana, como que você chegou em 193,13? Porque esse número aqui, ele não está aqui, ó, nas entradas. Então, como que você chegou nele? Eu sei que essa é a dúvida de muita gente. Eu fiz a média das unidades, da quantidade eu sempre esqueço o nome disso aqui, professor. É unitário? Você somou o quê? Ah, tá. Eu somei os 192. Isso, unitário. Você somou os unitários. Isso, e dividi por 4, porque são 4 entradas. Show. Você somou todas as unitárias ali e dividiu para você encontrar a média, não foi isso? Isso. As quatro entradas na mercadoria. Agora, digamos que você tivesse 5 compras, você dividiria por quanto? Se tivesse 5 compras, aí dividiria por 5, né? Isso. Por quê? Para fazer a média, você tem que somar todas que entraram e dividir pela quantidade que entrou. Exatamente. Todas que entraram e você vai dividir pela quantidade das compras. Por quê? A gente sempre tem que pensar o seguinte: preço médio ponderado. Ele vai somar desde o mais caro até o mais barato, o mediano, vai fazer uma média entre eles. Entre as 4 compras, qual o preço que ficou no meio? Qual o preço que ficou entre a linha da razão ali? Né? É isso que tem que ficar claro para vocês. Por isso que a média é um pouquinho diferente, mas é a mais simples. Na minha simples concepção, é a mais simples. Porque aqui, ó, você vai vender 12 por 193, 30 por 193, tudo por aquele preço, porque é o preço médio ponderado. Agora, no PEPs e no EPS, é cheio de requenguelo. Vai lá, vem cá, né? Sobe, desce, sobe, né? Então, tem todo aquele parâmetro para você avaliar. Mas, por eu estar com muito medo de vocês estarem indo por um caminho que eu não estou vendo, né? Porque eu não estou aqui, não estou aí para ver, ir na mesa de vocês e ver o caderno de vocês, eu vou deixar, hoje não, porque eu tenho que fazer lá assim, né? Eu vou deixar tingido de vermelho, eu vou pegar o pincel e vou fazer a seta de como é feito no EPS e no PEPS, tá? No média ponderada, Carla, você quer que eu faça também alguma coisa assim parecida ou não precisa? Vocês, tá tudo ok com média ponderada? Todo mundo sabe que soma unitário, divide pela quantidade de compra. Tá tudo ok, Carla? Média ponderada? Se você pudesse especificar nos 3, eu agradeceria. Beleza. Porque essa questão, tem 2 questões dessa na prova que vai dar 2 folhas de resposta. Aqui, uma então, dúvida. Para a gente passar na sua matéria, tem que tirar, na média, 6 ou 7? 7. 7? 7. 7. Porque já está perguntando, por causa da multi do trabalho, né, dona Carla? Já está. Alguém aqui já passou? Já passaram? Miss. Oi? Você perguntou de fazer. Eu acho que seria interessante fazer de todos os 3 métodos, porque com certeza vai ter gente que vai estar com dúvida e provavelmente vão ser as pessoas que talvez não estejam participando da aula hoje. Acho que seria interessante. Não, eu vou fazer sim. Eu já tinha pensado nisso. Eu falei assim, só a correção vai ficar confuso para vocês, não vai dar certo. Eu vou colocar, se é que vocês estão me entendendo, eu vou lá, setinha, descendo, como que eu fiz para encontrar, e vou deixar do lado a resolução, né, que seria os números negativos que eu encontrei, menos 10, menos 7, que aí vai ficar mais claro. Mas, pessoal, antigamente vocês me procuravam mais para tirar dúvida, agora vocês estão diminuindo. Podem me procurar, mandem mensagem, está com dúvida? Me manda mensagem para me ajudar vocês. Porque se vocês não me procurarem, eu não consigo mensurar, né? Eu não sei saber se vocês realmente, né, conseguiram compreender ou não,
tá? Então, assim, me chamem no privado, manda mensagem, manda foto, a gente vai se falando, vai se conversando até que vocês entendam, tá? Pode mandar. Beatriz está muito sumida, não tira dúvida. A Jennifer não manda mensagem. Professor, deixa eu te falar. Eu não consegui assistir a última aula sem internet. E agora, o meu cachorro fugiu. Eu tive que ficar procurando ela no meio do mato. Oh, meu Deus do céu. Essa vida que a gente tem cachorro, né, Jennifer? Socorro. Professor, eu te mandei mensagem, sim, você que não me respondia. Ai, meu Deus, mas eu já te respondi, né, Jennifer? Depois de alguns dias. Oh, meu Deus, mas olha, eu sempre falo, sempre peço perdão, porque às vezes, naquela semana dos trabalhos ali, realmente ficou um pouquinho confuso. Agora deu uma tranquilizada, porque passou o trabalho, passou a atividade, passou a semana, né? Mas me perdoem pela demora, tá? Às vezes eu posso demorar um dia, ou 2, ou 3, né, Jennifer? Uma semana, mas eu volto fazendo ali o checklist, porque da quantidade de pessoas, até responder todo mundo. Mas olha só, turma, não se preocupem, tá? A prova tá grande, tá imensa, né? Porém, não estou alarmando vocês, não. Eu estou preparando vocês para vocês chegarem no dia e não levarem um susto. Né? Ela está grande porque é uma matéria grande, né? Não é eu que quero deixar ela grande, ela é grande mesmo assim. Vou deixar esquematizado lá, tá? Bonitinho lá para vocês, o modelinho. Façam, no dia 3 de dezembro vai ser a nossa recuperação. Vai ser a nossa atividade de revisão. Né? Nós vamos fazer uma revisão. Eu vou falar lá assim, Ana Carolina Bening, fala para mim como que ficou o seu número 1. Ela vai me responder. Se tiver errado, eu vou corrigir ela na hora, ela vai acertar na hora comigo lá a atividade dela. Já vai dar para todo mundo fazer? Não, né, gente? Não dá, porque fica cansativo para mim e para vocês. Já tem praticamente 1h40 que a gente está se falando, 1h20 que a gente está se falando, e eu sei que tem pessoas que não conseguem ficar plugadas ali mais de 1h30. É impossível. Quem fica mais de 2 horas dando aula, pode até, né, a pessoa dar a aula, ela consegue. Agora, vocês assimilar o conteúdo é difícil. Então, por isso que a gente tem que comer pelas beiradas, né? Tem que fazer pelas beiradas. Então, no dia 2 de dezembro, então, eu vou postar a atividade, como que eu quero que vocês façam, tá? Façam ela e levem ela pronta para o dia 3, para na hora da gente fazer isso aqui, vocês terem ela pronta com vocês aí. Quem me enviou essa atividade e errou, não está de acordo com a correção que as meninas fizeram ali, e eu fiz, né? Vocês, que eu vou postar lá, quiserem refazer, refaçam. Não preciso me enviar, porque é só atividade para simples teste. Não é atividade valendo nota e nada não, tá bom? Outra coisa, não deixem de fazer a prova, né? Porque, relembrando que se vocês, por exemplo, ali, já passei em contabilidade. Ok, tudo bem. Quem quiser ficar lá com 7 na média, com 6,75, tudo bem, pode ficar. Né? Menos de 7 reprova. Porém, o que acontece? Quando vocês forem contratados por uma empresa, eles vão olhar a média do seu histórico, pede o seu certificado histórico. Aí tá lá no segundo, no terceiro período, a sua média foi de X, né? Tão pouco, e você vai trabalhar justamente naquela área. Quem que eles vão dar prioridade? Para quem conseguiu fechar um pouquinho a mais ou para quem, né, ficou abaixo do resultado lá? Então, vamos dar uma esticada. Eu estou me colocando à disposição para vocês. Peço desculpas até a Jennifer ali, por não ter atendido no horário dela, mas me mandem mensagem, tirem dúvidas, venham com a dúvida anotada para mim, eu estou com dúvida nisso, eu quero que vocês me expliquem isso, né? Tente fazer primeiro, tem que tentar fazer para depois encontrar o problema, tá bom, pessoal? Então, ou seja, é essa a intenção da gente conseguir resolver a dúvida. A gente não pode dormir com ela, senão a gente não consegue realmente fazer a prova, nem atividade, nem nada. Né? Beleza? E o Degar, dúvidas? Beleza, Bia. Eu só fiquei na dúvida que o senhor lembrou da recuperação. Fiquei preocupado com isso. Eu achei que todo mundo ia passar direto. Não, eu quero que todo mundo passe. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm condições plenas de passarem direto. Eu não quero ninguém de recuperação, não, hein? Tô brincando, Aramis. Eu sei. E a recuperação dessa matéria é enorme, enorme. Pensa, 2 provas, né? É muito grande. Não fiquem de recuperação, não.
tá? Eu quero que todo mundo passe direto, beleza? Natan, eu sei que você chegou um pouquinho depois, mas depois você pega a gravação, tá bom? Eu sei que às vezes não vai dar para você, não viu ali o comecinho da explicação ali da correção, mas depois você pega a gravação para você olhar se você sentir dúvida. Luana, muito obrigada, parabéns pela organização da atividade, tá bacana, tá isso mesmo, dentro dos conformes. Muito chique essa planilha, hein? Muito bonita essa planilha, muito bem feita. Show de bola. Deixou o modelo lá, vocês esticaram, bonitinho, né? Professor. A Jádia fez de um jeito. Oi, pode falar. Desculpa meu cachorro, tá? É porque ele não para quieto. Não! Meu Deus, que isso? Se preocupa não. Eu que tô fazendo vocês passarem por isso, né? Eu gosto de pegar vocês de surpresa, porque aí eu sei quem, né, realmente errou, acertou ou não, né? Não fiquem bravos comigo em relação a isso, mas faz parte do acompanhamento pedagógico, tá bom? Aramis, beleza, pessoal? Oi, pode falar. Eu até peço desculpas, porque quando eu comecei a fazer e vi que o estoque deu errado lá, eu só fiz a primeira e encerrei a atividade. Eu não fiz o restante, porque eu já, tipo assim, né? Eu peço até desculpas por isso, né? Mas eu não encerrei, porque quando deu errado lá na frente, eu já parei a atividade. Não tem problema não, Edgar. Isso é justamente para isso mesmo, para a gente ver o que errou, né? Amanhã eu vou deixar lá disponibilizado, vocês viram que vocês erraram. Quem quiser refazer, se tiver tempo ou não, mas você já tem ali a correção. Se na hora da prova cair, você já sabe o caminho, né? Já tem ali como ser feito, tá bom? Mas não se preocupa não, sem problema. Joia? Eu não corrigi ainda, eu só dei uma olhada por cima, eu vou corrigir depois. Mas lá no fechamento da prova eu vou estar corrigindo essas atividades, devolvendo para vocês, tá bem? Show de bola? Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Meirelle, Paulo Eu tenho César, uma dúvida. A Carla. Carla Luísa, fala para mim. É sobre a prova. Ela vai ser só sobre PEPs, WEPs e custo médio, ou você vai colocar alguma coisa relacionada à teoria? Vai ter PEPs, WEPs, média ponderada, princípios da contabilidade, vai ter as demonstrações contábeis dos trabalhos, que vai ter uma questão, deixa eu dar uma olhada aqui. 4 questões vão ser falando de demonstrações contábeis, né, do trabalho que vocês fizeram. Lembra o trabalho que vocês apresentaram? DMPL, DFC, balanço patrimonial, vai ter uma questão ali, vão ser questões que para você fazer uma vai ter que resolver a outra, né? Se o dado da primeira ficar errado, a segunda, né, vai estar errada também, a terceira também, a quarta também. Vai ser assim. Ela é condensada, né? Porque na contabilidade é mais fácil você fazer assim do que você colocar exemplos separados. Beleza? São 6 questões, tá bom? Carla? Ok. Ok. Falar igual a Carla, ela manda mensagem, ok. Quando ela manda ok, é porque não tem nada ok. Ela só falou aquilo para ficar ok. Mas não se preocupe, Carla, a prova não tá difícil, ela só aparenta estar grande, porque como a gente pode fazer digitalmente, então, né, a gente coloca uma coisa a mais, uma demonstração contábil, né? Então, por isso que ela aparenta ser grande, mas ela não tá grande não, tá? Tá só dentro do que a gente estudou ali mesmo, nada mais. Jamais eu cobraria alguma coisa de vocês que não fosse o que vocês estudaram, que vocês entenderam. Beleza? Thalia, dúvidas? Tassiana, eu vi os espaços da Tassiana lá, indo para algum lugar, indo para o outro. Falei, esses alunos meus são animados, hein? Paulo César, Natan. Eita, não é verdade? É mentira, Tassiana? Ou é verdade? Tá certo, tem que ser assim mesmo, né? Corrina. Professor, quem tem alguma atividade deve, Meirelle deve. Quem tem atividade pendente, me envie para não ficar com falta, hein? Outra coisa, tem gente nessa turma que está com 18 faltas. Mais uma atividade, já era. Oi, pode falar, Luana. Desculpa, professor, meu cachorro de novo. Vou aqui desligar o áudio. Tassiana, é brincadeira, hein, Tassiana? Brincadeira, ficar brusco com o professor, não. Ficar brava, não, hein? Jades, dúvidas? Matheus? Acho que para mim tá tranquilo, professor. Consegui entender bem tudo certo. que você passou. Você não tem 18 faltas, não, Natan. Aonde você tem 18 faltas? Eu tô com a relação aqui. Parabéns para mim, gente. Eu não sei se é nessa turma, mas tem uma turma que tem alunos que estão com quase beirando 20 faltas. Por favor, hein? Jéssica, dúvidas? Yasmin, eu tenho que perguntar um por um. João Antônio.
Aramis, como é que estão minhas faltas? Olha só, eu não tenho aqui a quantidade de faltas individual, né? Eu tenho, assim, total geral da turma que a gente trabalha com percentual de presença, né? Mas as pessoas que estão com faltas alarmantes, né, acima de 16, eu já mandei o comunicado. Então, quem Tá, tem eu só tô faltas com ali, 12 assim, ainda, tá bom. lá com 12... Eu vou te falar depois no privado, Matheus, que eu não tô com a sua falta individual aqui, não, tá? Beleza? É só entregar a atividade Combinado. que tá tudo resolvido. Combinado. Tá Beleza, tudo então, no pessoal. universo? Você tá conseguindo controlar por lá, caso eu queira olhar? Como? Não entendi. Tá tudo no universo, tá lá? Se eu quiser olhar minhas fotos por lá, eu consigo. Tá Show. tudo atualizado. Ah, só não está atualizada ainda a atividade de hoje, que encerra hoje, que é essa atividade aqui, e a da semana retrasada, né? Porque eu ainda não atualizei. Mas do período todo até agora, até a semana retrasada, já está tudo atualizado, tá? Eu só não posso, dependendo, se vocês tiverem atividades atrasadas do A1, aí eu tenho que ver a possibilidade da coordenação, tá? Tem que ver com o Edgar se ele autoriza ou receber. Se ele autorizar, ótimo, recebo sem problema nenhum, tá bom? Mas aí eu preciso, né, da coordenação autorizada. Beleza? Então, se ninguém tem mais dúvidas, embora eu sei que a Carla tem, que a Jennifer tem, que a Tassiana tem, mas elas estão, né, querendo ver a correção, acredito, né? Vamos nos despedindo, né? Luana, você autoriza a gente encerrar a aula? Sim, professor. Jadzia, você autoriza a gente encerrar a aula, Jadzia? Tem que ser um de cada disciplina, uma de contábeis e uma de administração. Nossa, eu me senti até importante agora. Autorizo sim, professor. Olha a pressão ali, ó. Agora, só porque a Cristiane falou que ela tá com fome, nós vamos ficar até as 9. Pode ser, então? Né? A Cristiane falou que tá com fome. Tô brincando, pessoal. Olha só, não se preocupe, vai dar tudo certo, a gente vai fazer essa revisão. Mas, por favor, se empenhe, tá? Não deixe de aprender isso. Eu sei que nós estamos trabalhando uma modalidade muito complexa, que é a modalidade sincrona, né? Vocês estão aí, eu tô aqui. Eu queria muito dar isso para vocês em sala de aula, que vocês tivessem esse conteúdo em sala de aula de forma alguma, né? Eu não quero que o conteúdo chegue fragmentado, mas infelizmente nós temos limitações, temos dificuldade, mas eu preciso muito de vocês, do empenho de vocês para conseguir entender, para conseguir, né, se acostumar. Eu sei que já quintou, a Tassiana está ali, ó, quintou, né? Mas, né, calma que ainda tem uma aula antes da prova. No dia depois da prova, vocês podem quintar, né? Pode ficar feliz da vida, não tem problema. Beleza, pessoal? Uma excelente noite para vocês, tá? Qualquer dúvida, amanhã, Carla Luísa, amanhã, se você, depois que você ver a correção, ainda ficar com dúvida, gente, me chama no privado, me pergunta, eu estou disponível para vocês. Né? Eu me coloco, não só de vocês, né? De todas as minhas turmas, eu quero muito que os meus alunos levem algo que eu lecionei para vocês. Não estou aqui só para cumprir carga horária, de forma alguma. A gente se prepara, a gente se organiza. Eu me preparo, me organizo. Eu penso em vocês como se fosse eu que estivesse aí. Por isso que a minha preocupação é grande em vocês entenderem o conteúdo, tá? Sem isso, não tem sentido a gente dar aula, na minha opinião. Né? Se vocês não estiverem entendendo, a gente pode voltar lá atrás, pegar o barbante pelo começo e começar a enrolar de novo, porque algo deu errado, tá bom? Então, olha só, uma boa noite para vocês, um bom final de semana, juízo, né? Eu sei que vocês são meninos e meninas muito ajuizados, acredito plenamente. Né, Tassiana? Uma ótima noite para vocês, até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aramis. Gente. Boa! Boa noite.